Pessoal, então, olha só, para que todos tenham ciência, né, essa oficina, ela está sendo gravada, tá bom? Depois o link ele vai ser encaminhado para a comissão organizadora, tá? O pessoal está acabando chegando mais gente aqui. Olha só, para quem não me conhece, né, acho que todos me conhecem, para quem não me conhece, meu nome é Otacílio, eu sou professor aqui do campus de Alegre. Fiquei extremamente feliz com o convite para poder fazer uma ajuda, né, aqui nessa oficina. Achei o tema extremamente interessante, né? Quero ver como é que vocês vão fazer, as meninas vão fazer essa abordagem, esse estudo, de solo, né? Essa proposta didática de estudo de solos, tá? Fiquei bem curioso, tá bom? Eu queria também aqui agradecer as palestrantes, né, as ministrantes aqui dessa nossa oficina, né, a Gisele Ávila de Souza, a Emily Lorenzetti Borg e a Ladiane Lopes. As três, elas são alunas do mestrado lá do EduCimat, lá de Vitória, né? Também são professoras, né? Atuam aí em algumas escolas. Eu sei que, acho que, se não me engano, a Emily também é ex-aluna do campus lá de Santa Teresa. Não sei se os outros... É isso, Emily? Não, na verdade, eu faço parte, né, do IFES. Fui estudante da Agrotécnica Federal de Colatina. Colatina. Isso. Que hoje é o IFES Campus Itapina. Sim. Que bom. Que bom. Então, a nossa colega... Não sei se também as outras... se a Gisele e a Ladiane também são servidoras, mas, de toda forma, depois elas vão se apresentar. Tá bom? Então, assim, antes de a gente começar a oficina, eu preciso passar aqui alguns informes para vocês, que a comissão organizadora solicitou que fosse falado, tá? Então, primeiro a gente tem alguns parceiros, né, que estão ajudando para que ocorra esse Quinto Bio. É uma edição diferente, né, desse encontro de biologia, porque é feito toda a distância. Então, tem uma série de parceiros que estão colaborando com o evento. Então, tem a GIFES, a revista IFES Ciência, o programa de mestrado em agroecologia, o EduCimat, o canal IFES Online e a empresa Just for You. Tá bom? Então, esses são alguns dos parceiros, alguns dos colaboradores que estão ajudando para que o evento possa, de fato, acontecer. Tá? Eu vou, ao longo da oficina, eu vou colocar, tá, alguns textos lá no chat, para que vocês possam também dar uma olhada, tá bom? E também é super importante que vocês se lembrem que vocês precisam assinar a lista de presença, tá bom? Essa lista de presença, esse check-in do evento, ele é importante para depois poder gerar certificação. Esse link também vai ser colocado no chat, tá bom? Ao longo da oficina. Tudo bem? Então, aqui agora eu passo a palavra às palestrantes para que elas possam conduzir a oficina. Eu vou estar aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Vocês podem me chamar, tá bom? Mais uma vez, obrigado por tudo aí. Parabéns, sucesso. Tá bom? Tá, joia. Obrigado, professor Tacílio, né? Ele já fez uma prévia, né? Como da gente, né? A gente está estudante lá do EduCimat, do mestrado em Educação em Matemática e Ciências do IFES Campus Vila Velha. E, né, eu sou a Ladiane, eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? A minha ligação inicial com o IFES
foi no curso de geoprocessamento lá em Vitória, e agora no Educimat, né? Eu sou professora há 6 anos, e tem 4 anos que eu trabalho dentro da socioeducação. Eu trabalho no sistema socioeducativo aqui em Vitória, na unidade do CSE e da Unip. E aí a Emily também é mestranda lá do Educimat, é formada em Ciências Biológicas, né, Emily? E você quer se apresentar melhor? Pode ser. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Emily, como a Ladiane falou, o professor Tarcílio também. Eu sou técnica em agropecuária pelo IFES, campus de Itapina, aqui em Colatina, e também tenho licenciatura em Ciências Agrícolas, que é um pouquinho diferente, né? Ela é um curso ofertado aqui no Espírito Santo e também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro. E esse curso é para atuar principalmente nas escolas do campo e que tem esse viés camponês. Meu nome é Gisele, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Faculdade de Alegre, a FAFIA. Eu sou natural de Muniz Freire, mas atualmente eu moro aqui em Alfredo Chaves. Aqui no município de Alfredo Chaves, eu trabalho na escola Família Agrícola do município de Alfredo Chaves. E atualmente, como as meninas falaram, né, estamos mestrandos no curso de Educação, Ciências e Matemática do IFES, no campus de Vila Velha. Estamos muito felizes com a participação de vocês, pela escolha da nossa oficina, né? É muito importante a gente estudar o solo, entender como que o solo funciona e como a gente pode estar trabalhando o solo, né? A nossa ideia aqui de oficina é uma ideia bastante legal, bastante proveitosa, né, que dá para a gente aproveitar bastante, tanto na nossa vida, quanto em qualquer meio que a gente venha trabalhar depois também. Agradecemos muito a participação de vocês. Obrigada. Então, pode levantar a apresentação aí, Gê, por favor. E aí a gente, né, posto as apresentações de quem são as oficineiras, né, a gente agradece, né, a participação de vocês, aqui o interesse, né, por participar. E aí a gente começa a oficina fazendo um questionamento, assim, para vocês, porque a gente não sabe exatamente qual é a graduação, né, então, onde que vocês estão falando. Essa parte online fica meio pessoal, mas a gente vai seguir. E aí a gente pensou em começar com uma pergunta para a gente começar a cogitar as possibilidades de transposição didática, né, que é trazer o conhecimento da academia para a educação básica. E aí, qual é a diferença de chão, terra e solo? Né? Tem alguém que sabe essa diferença, que gostaria de compartilhar? Pode ser pelo chat, podem participar no chat também. A ideia da oficina é que seja um pouco interativa, né? Já que a gente não está pessoalmente, mas... E aí a gente tenta contar com a participação de vocês ou pelo chat ou pelo áudio. Se solicitar aí pelo chat, a gente abre o áudio para poder vocês participarem. Tem a ver com a parte da crosta. E aí, então, chão é uma classificação, terra seria um e solo seria um ao outro. Cada um faz parte da profundidade. Entendi. Mais alguém gostaria de colaborar? Então, para a gente seguir, né, nessa ideia de encontrar uma definição do conceito, a gente vai partir para o próximo slide. Eu espero que vocês consigam ler direitinho. Se vocês não conseguirem, eu vou lendo aqui com vocês, tá bom? Para ajudar nessa reflexão de definição do que é chão, terra e solo,
e para ajudar a gente a pensar numa transposição didática, né, daquilo que a gente já sabe para aquilo que os nossos alunos em sala de aula trazem para a gente enquanto questionamento, né? E aí eu vou ler um conto com vocês, que é se a Terra não existisse, a gente pisava onde? Tá bom? Tênis é de lona, é borracha, cueca é de pano, é elástico. Caderno é de arame e folha de papel. Televisão é de plástico, com um arame em cima e uma tela na frente. Casa é feita de telhado, parede, piso, portas e janelas. Vaca é de couro, chifre e 4 tetas pingando leite. Cachorro é um ônibus peludo, cheio de pulgas. Ser humano é feito de carne, osso, coração e ideias na cabeça. A água é o mar, o rio, a chuva, a poça, a lágrima e o cuspe. A terra é a terra mesmo. Tem um áudio ligado, está dando interferência. Vou tentar continuar. Tem gente que pensa que terra só serve para cavar buraco no chão, para ser hotel de minhoca, para enfiar postes de luz ou então para sujar o pé de lama em dia de chuva. Mas não é nada disso. Se não fosse a terra, a gente pisava onde? Se não fosse a terra, a gente construía nossa casa onde? E as cidades? E as estradas? E os campinhos de futebol? Sem a terra, a gente não ia jogar bola nunca mais. Uma vez, eu tive um sonho. Sonhei que estava dormindo com vontade de fazer xixi. Continuei sonhando e pulei da cama. Pobre de mim. Quando pisava no chão, descobri que naquele sonho não existia chão. Lá fui eu caindo, despencando, voando, esvoaçando. O mundo ali era um lugar sem terra. Por isso, tudo vivia boiando no ar. Saí do quarto, fui voejando, passei pela sala cheia de cadeiras, móveis e mesas voando e cheguei no banheiro. Lá dentro, o chuveiro, a pia e a privada pareciam uma coisa brancas flutuando no espaço. Fui tentar fazer xixi, mas a privada não parava quieta. A vontade apertava cada vez mais. Tentei fazer pontaria. Tentei fazer pontaria e não deu certo. E eu acabei, mijando no irmão. A gente dorme em cama beliche. Eu em cima e ele embaixo. Meu irmão me xingou de tudo quanto foi não. Expliquei a ele que se não fosse a terra firme, o beliche estaria voando e aí sim ia ser muito pior. Pensando bem, a terra é a coisa mais importante do mundo em que vivemos. Ela é o solo, o chão, a gleba, o piso, o porto, o lugar onde a gente fica em pé e constrói a vida. Para falar a verdade, a terra é uma espécie de mãe, a mãe de todos nós, de onde vêm as árvores para dar sombra e segurança da terra, de onde vêm as frutas para a gente chupar da terra, de onde vem a nascente do rio e a flor, e o passarinho, e a onça, e a tartaruga, e a borboleta, e o macaco, e o besouro, todos os bichos do mundo inteiro, menos os peixes e as estrelas do mar. Sem a terra, não ia ter nem milho, nem laranja, caqui, jabuticaba, banana, pera, uva, cacau, pitanga, mexerica, romã, maçã, abacate, melancia, nem nada. Não ia ter de coisa nenhuma, cercada de água para todos os lados. Mas a terra tem seus truques e ela não gosta de ser maltratada no Senhor. E a onça e a terra não gosta de ser maltratada no Senhor. Quando fazer queimadas ou destrói
o mato ou enche o chão de lixo e porcaria, a terra fica triste, vira deserto, corpo árido, seco, estéril, que não dá mais nada. Ela que era generosa, formosa, úmida, florida, risonha, fofa, macia, fértil, cheia de sombra, cheia de perfume, cheia de riachinhos, borboletas, besourinhos, bichinhos e bichões, de repente fica tão dura e rachada que só consegue inventar pó, areia e desolação. Se a terra fosse um deserto, ia ter chão, mas como a gente ia ficar? Esse conto é do Ricardo Azevedo e é do livro Você Me Chamou de Feio, Sou Feio, Mas Sou Dengoso. E aí, enquanto eu estava lendo, tem algumas imagens nesse livro que é sobre essa profundidade, né, que a Vitória falou aí no chat, da superfície da Terra. Tem as primeiras camadas, as segundas camadas e a terceira camada. Então, esse conto, quando a gente leva para a sala de aula, ou quando a gente tenta problematizar, a gente vê que o autor ele traz chão, terra e solo dentro do conto, né? Então, isso significa o quê? Né? Que essa definição do conceito, ela depende do nível acadêmico que você está falando. Significa que solo, terra e chão, eles têm o mesmo conceito, né? Não fundamentado. Lógico que cada um tem a sua profundidade de conceitos, né? Mas quando você está trabalhando dentro do ensino básico, ou nesse nível, né, da educação básica, o ensino fundamental 1, 2, ensino médio, você não precisa entrar em cada conceito definido. Eles se referem à mesma coisa. E aí eu vou pedir para a gente passar para o próximo slide. Terra, chão, né, se refere ao solo. Eles fazem essa referência. Então, que na maioria, né, no conhecimento, no dicionário, e na maioria do conceito popular, é qualquer parte da superfície terrestre e até mesmo de outros planetas. A gente não fala que os astronautas pegaram amostra de solo lunar, né, do solo de Marte, de Júpiter, e para estudar. Então, a gente tem esse conceito do solo, é onde a gente pisa. Então, a gente pisa no chão, a gente pisa na terra. Então, depende do conceito e da transposição didática do que a gente vai falar sobre o solo e o nível, né, com que a gente vai abordar isso. E aí eu trouxe alguns conceitos para algumas profissões, né, para alguns estudiosos dentro da academia. Para os geólogos, né, é uma parte de uma sequência dos eventos geológicos, né, o ciclo da rocha, né, o ciclo geológico. Rocha, vira solo e depois vai sofrendo as transformações geológicas e vira solo de novo. E aí, para os engenheiros, é a matéria-prima para a construção de aterro, de estradas, né? Então, o solo, ele é matéria-prima para quem trabalha, quem estuda e trabalha com engenharia. Vai enxergar o solo e vai estudar o solo para ser matéria-prima dentro da sua profissão. Para os químicos, né, ela é aquela massa de material cuja tem características que mudam a função dependendo da variação da temperatura e da composição de água. E para os ecólogos, né, é uma porção do ambiente onde os organismos vivos interagem entre si. E aí a gente também tem para os arqueólogos, historiadores, né, é uma parte que conserva a história, que conserva fósseis. Então, cada setor da academia, cada profissão, cada estudo vai entender e vai aprofundar o seu estudo no solo dependendo da sua área de pesquisa. E aí, Gi, pode passar. Que aí eu vou trazer o conceito do que é solo para a pedologia, que é a ciência que estuda só o solo. E que aí as outras profissões, elas acabam aceitando essa definição da pedologia para poder aprofundar os seus estudos, né?
E aí, esse livro do LEPS, que é Formação e Conservação do Solo, ele é amplamente aceito pela academia para a definição e conceito de solo. E lá ele fala que o solo é a coleção de corpos naturais dinâmicos que contém matéria viva e é resultado da ação do clima e da biosfera sobre a rocha, cuja transformação em solo se realiza durante um certo tempo e é influenciada pelo tipo de relevo, né? E aí ele abarca tanto as questões químicas, né, como as questões físicas também. Só um minutinho, gente, para ver se o barulho vem daqui. Era o meu barulho? É que, gente, home office, eu tô com criança em casa. E aí, é um conceito para definição de solo amplamente aceito na academia. E aí, é esse livro aí, do Igor Leps. Pode passar, por favor. E aí, para a gente poder aprofundar, ir para a oficina, né, depois da introdução do que é solo e que caminhos a gente vai seguir, né, dentro da oficina, no livro do Leps, ele traz uma questão da anatomia, né, anatomia, a estrutura, do que o solo é feito, como ele é formado e o que a gente pode extrair dele, a cor, né, e aí tem a carta de Munsell, que define um padrão de cores, a ser usada e classifica essas cores. A textura, que tem muita areia, silt, argila. A estrutura, né, que é o formato do tamanho. Quando a gente vê no paredão, a gente enxerga muito mais a cor, e quando a gente toca, a gente toca na textura para sentir. Mas microscopicamente, né, tanto a areia, silt e argila, elas têm formatos e tamanhos diferentes. Pode ser hexagonal, pode ser retangular, né? Então tem vários formatos. E aí essa estrutura, ela está dentro da morfologia do solo. E a consistência, né? Qual é o grau de coesão? Como que o solo está mais junto ou mais solto, né? E aí vai depender da textura, vai depender da estrutura, né? Que a gente fala de terra mais fofa ou mais agrupada, né? E aí, quanto mais fofo for o solo, maior capacidade de infiltração. E quanto mais condensado, né? Quanto mais junto, mais dificuldade para infiltração, e aí depende qual é a função que esse solo vai exercer, né? E aí as funções, e as visões para o solo, eu vou passar para a Gi. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou desligar a câmera, porque a fala de Ladiane deu uma travadinha, então, para não acontecer de travar minha fala também. Depois eu ligo de novo. Então, como a professora Ladiane já comentou, né, para que serve o solo? Então, o solo, assim como tem diversas definições, diferente também acontece com o objetivo da utilização do solo. Então, o engenheiro civil tem uma mente diferente do que serve o solo. Diferente de quem? De um agricultor, diferente de um biólogo, né? Para cada uma dessas profissões, o solo, para esses técnicos, vão ter uma função diferente, portanto, então, uma definição diferente. Mas, de maneira geral, né, eu tenho uma oficina aqui embaixo, tá? Aí, esses barulhos é a oficina. Então, de maneira geral, os solos, então, eles são porções, corpos naturais, né, e que servem, então, de alicerce, de base para a construção de diversos sistemas, seja ele um sistema agrícola, seja ele um sistema civil, certo? Então, de diferentes funções. Então, aí tem um esqueminha mostrando, né, algumas dessas funções do solo. E aí, continuando sobre o solo, mas aí a gente tem que entender, então, a formação do solo.
Vocês já devem ter estudado isso em algum momento da vida, se não agora na faculdade, já estudou no ensino fundamental, no ensino médio, né? Então, a formação do solo parte a partir de uma rocha. Essa rocha, ela sofre, então, transformações, que é o intemperismo, né? Quando essas transformações é ainda muito recente, então só tem a rocha e tem esse horizonte a gente fala que é um solo jovem. Ele tem uma coloração diferente, certo? Quando o solo vai, na medida do tempo, ele vai se transformando, ele também vai tendo horizontes diferentes e cores diferentes, certo? Que aí é o tema da nossa oficina, que são as cores do solo. Então, para a gente entender isso, tem que entender, então, a formação. Então, primeiro, né, a formação vem através de uma rocha magmática. Né? São 3 tipos de rochas, basicamente, magmática, metamórfica e sedimentar. Primeiro, o solo ele vem sofrendo intemperia. Para acontecer a formação do solo, tem que acontecer a transformação da rocha magmática. Vai sofrer intemperismo. Aí pode formar uma rocha sedimentar, ou essa rocha magmática pode sofrer com alta temperatura e alta pressão, e aí vai formar uma rocha metamórfica. A rocha metamórfica, por sua vez, ela também, com o passar do tempo, dos anos, ela também vai sofrer intemperismo, que vai formar uma rocha sedimentar. E é a partir da rocha sedimentar que vai ter a formação do solo. Né? E para ter essa formação do solo para a rocha e se transformando para formar o solo, precisa ter alguns fatores, né? Principalmente material de origem, né? Então, precisa originar, né, da rocha sedimentar, que é, no caso, uma forma mineral. O relevo, né, de acordo com a redistribuição da água e a radiação solar, isso ocasiona o intemperismo para a formação do solo. O clima, né, então entra a questão da umidade e temperatura. Quanto mais umidade, vai formar solos mais profundos, mais longe da rocha matriz. Os organismos que vão habitar essa rocha, né, então tem os links, fungos, bactérias, que são os primeiros que vão habitar, e o tempo, né, como eu falei antes, a gente tem a rocha consolidada, e tem o ar, que é o primeiro horizonte, ali a gente tem um solo jovem. Na última imagem, aí a gente vê aí vários horizontes, o horizonte A, o horizonte B e o C, e a rocha. Então, já é um solo mais velho. Okay? E aí, para acontecer, então, do solo, a função dele, que é nutrir as plantas, bem como a coloração diferente, existem algumas propriedades do solo. Propriedade química, propriedade física, propriedade biológica. Né? Propriedade química tem a ver, então, com os componentes químicos que estão no solo. Né? Esses componentes químicos aí, que tem carga elétrica, né? É importante a gente estudar isso, entender isso aí, porque é de acordo com essa carga elétrica aí que vai determinar o poder de adsorção para as plantas, ou seja, o poder de retenção de nutrientes que vai ser disponibilizado para as plantas no futuro. Né? As propriedades físicas, é importante também a gente entender as propriedades físicas para entender o solo. Então, o solo fisicamente ideal seria o solo o quê? Um solo com boa retenção de água, com bom arejamento, com bom suprimento de calor, pouca resistência ao crescimento da raiz da planta, boa estabilidade dos agregados, né? Os agregados são aqueles torrões, isso também é importante, e boa infiltração de água. E aí, dentro dessas propriedades físicas, tem a textura, tem a estrutura, a densidade, a porosidade e a consistência. E dentro das propriedades biológicas, são os organismos que vivem no solo, que ajudam na aeração do solo, na nutrição do solo. Porém,
Quando a gente não entende essas propriedades do solo, não entende como o solo funciona, como o solo trabalha, a gente maltrata o solo, a gente destrói o solo, né? Dentro dessas destruições, tem alguns exemplos aí que eu coloquei, né? Redução da fertilidade, né? Então, quando a gente não cuida direito do solo, não entende essas propriedades do solo, então, quando a gente, por exemplo, não entende lá a propriedade química do solo, que é a capacidade, né, da troca dos elementos químicos de carga elétrica, acontece a baixa fertilidade, porque a gente não vai saber o momento de colocar o cal, né, o momento de colocar adubo, e isso é importante a gente saber também, né? A erosão, porque a gente não vai entender como que acontece o processo de textura do solo, então a gente vai judiar do solo. Isso acontece, então, desequilíbrio do ecossistema. Por quê? Porque reduz o desaparecimento de vegetação nativa, acontece a desertificação, né? A área vai ficando deserta, sem vida. Contaminação dos alimentos, porque, consequentemente, quando a gente não entende sobre o solo, a gente vai usando produtos que vai prejudicar a nós mesmos, com a intenção de corrigir aquilo que o solo não tá conseguindo fazer o seu trabalho. Liberação de gás poluente, né, quando acontecem as queimadas, aumento da salinidade do solo, certo? Tudo isso aí vai prejudicando o solo. Então, é importante a gente entender todos os elementos que compõem o solo, as propriedades, para então a gente não judiar tanto do solo. E aí eu vou passar agora um videozinho sobre a importância do solo. Vou parar aqui. Tá, não quer passar, mas aí o vídeo fala sobre a importância do solo na produção de alimentos para gente, certo? Eu vou continuar aqui, que aí o próximo slide eu vou falar mais um pouquinho. Então, a gente precisa estudar o solo, entender o solo e disseminar esse conhecimento também. Porque o estudo científico do solo, a aquisição e a disseminação de informações do papel que o mesmo exerce na natureza e sua importância na vida do homem são condições primordiais para a sua proteção e conservação. E uma garantia da manutenção de meio ambiente sadio e autossustentável, né? Como eu falei antes, né, e vocês provavelmente já viram, o solo demora tempo para ser produzido, né? Então, ele não é renovável a tempo da gente utilizar, né, na nossa vida, né? Ele é um recurso que ele vai se esgotar. Então, é importante a gente conservar o solo para a gente manter esse bem que é primordial para a nossa vida também. E aí entra na parte do nosso projeto, como que a gente pode estar trabalhando o solo de maneira a incentivar a conscientização, certo, dos jovens e a valorizar o solo. Então, pessoal, bom dia de novo. Essa é a parte que eu vou estar falando sobre o projeto Os Cores da Terra. Hoje, tem como você fechar seu áudio? Fechar. Eu vou ter que sair de novo, peraí. Desculpa. Porque está em tela inteira e aí eu não consigo voltar.
Pessoal, todo mundo me escuta bem? Sim. Que te ouvi bom. bem. Então, pessoal, como eu já me apresentei no início, né, meu nome é Emily, eu fui estudante do ensino médio e também técnica em agropecuária pelo IFES de Itapina, antiga Agrotécnica Federal de Colatina. Depois que eu me formei no ensino técnico, eu vi a oportunidade de estar continuando nessa instituição que oferece uma excelente gama de profissionais para nos atender, professores, recursos. Tanto é que eu fiz a faculdade depois, que foi em Ciências Agrícolas, e hoje continuo, né, através do mestrado. Eu espero que todos aqui também possam ter uma trajetória feliz, assim, dentro do IFES, porque ele abre muitas portas para nós. Então, logo que eu me formei, em 2012, eu tive a oportunidade de estar escolhendo ou trabalhar no município de Colatina, que é onde eu estudei, ou trabalhar pelo estado no município de Águia Branca, que é uma cidade que fica aqui na região norte, né, do Espírito Santo. E eu optei em estar trabalhando em Águia Branca, já tem 4 anos que eu trabalho nessa escola. Sou muito feliz lá como professora, muito realizada. Essa escola é uma escola do campo, então eu não sei se todos aqui têm afinidade com o campo, têm afinidade com a roça em si, ou gostam por algum motivo. Eu nunca visitei o município de Alegre, Alegre, Santa Teresa. Todos aqui teve algum convívio com o campo? Pode estar escrevendo no chat. Legal. Então, pessoal, esse projeto Cores da Terra, eu fiz RIV. O que é RIV? Eu não sei. Rave. Rave. Ai, meu Deus. Então, não fui em nenhuma rave na roça, gente. O máximo cavalgada, e olhe lá. Olha só, Emily, não, porque Rive é um distrito onde fica o Campos de Alegre, entendeu? Tem Alegre, que é o município, e Rive é um distrito de Alegre. Entendi, É onde está legal. o campus aqui, tá bom? Legal, entendi. Não é uma rave, não. Tá. Então, professor, colegas, meninos, esse projeto Cores da Terra eu tive a oportunidade de estar fazendo quando eu era graduanda ainda, foi uma oportunidade muito bacana. E eu também, depois, como professora, pude estar levando para os meus estudantes na escola que hoje eu atuo. Então, pode passar aí, Gi, fazendo favor. Então, eu pergunto para vocês, o que seria tinta? Como que é fabricada essa tinta? Vocês que são das ciências biológicas, acham importante estar trabalhando essa temática? Acham importante estar envolvendo outras disciplinas, que a gente chama de interdisciplinaridade? Então, a tinta, por si só, ela se constitui de pigmentos, que no nosso caso nós vamos estar utilizando a terra, o solo, como a Ladiane já explicou, líquidos, né, que no caso pode ser óleo ou água, nós vamos estar utilizando água, ou adesivos ou colas, e eu vou estar falando um pouquinho mais de alguns aglutinantes que pode estar sendo utilizado na produção dessa tinta. Então, pessoal, pode passar, Gi. A tinta em si, ela já é conhecida, né, há muito tempo. Quando fala assim, nossa, produzir tinta com terra parece algo meio louco, né, meio maluco. Mas nenhum professor, né, é muito normal. Desculpa aí, professor e professoras. Então, a tinta, ela já é utilizada há mais de 40 mil anos. Então, ela foi observada através daqueles indivíduos que observavam que quando passava sangue em algum lugar, aquela tinta era difícil de sair. E através das artes rupestres que a gente pode estar vendo na primeira imagem, ela já vem sendo desenvolvida há muito tempo.
não só na tinta que a gente conhece hoje, mas a tinta desenvolvida através do solo, através dos minerais, a tinta desenvolvida através de sementes, através de raízes. Então, ela pode estar sendo retirada da natureza de várias maneiras. E isso necessita de outros estudos. Então, quando a gente ouve a mãe, a avó, a família falando de colocar corante na comida, através do coloral, ou através do açafrão, que vem das raízes, é tudo uma forma de arte que vem da natureza, uma forma de colorir, né, que vem da natureza. E assim como a tinta da terra, que é o nosso objeto de estudo, ela foi se modernizando, ela foi se industrializando. Então, as tintas, elas começaram a ficar mais sintéticas, começaram a se utilizar menos minerais, menos materiais da natureza. E isso gerou alguma consequência? Será que gerou alguma consequência? Eu acho que todos vocês concordam que sim. Assim como toda modernização, a maioria, né, que nós temos hoje, gera alguma consequência para a natureza, gera uma consequência para o ecossistema, né, porque o ser humano atua de forma muito egoísta, gananciosa, sempre extraindo e nem sempre repondo o que retira. Então, nós atuamos como um verdadeiro inimigo, muitas vezes, da natureza, quando a gente a analisa dessa forma. Então, a Cores da Terra, ela vem para estar buscando essas raízes, essas artes, essa técnica que já foi utilizado há um tempo atrás. Então, é de extrema importância nós, como professores e professoras, estar problematizando esse tema para os nossos estudantes. Porque o professor, ele por si só, ele tem que ter um olhar mais crítico para a realidade. E isso já existe um tema, né, que a gente estuda bastante no mestrado, que é a educação ambiental crítica. Eu acho que é muito interessante, quem tiver interesse de estar procurando, existem vários autores que falam disso. Hoje nós temos o Dermeval Saviani, nós temos também o Frederico Loureiro, e é uma área que vocês que são das ciências biológicas é muito interessante estar estudando, que é a educação ambiental crítica, que vai estudar todo esse olhar que a gente tem da natureza, um modo de ver o mundo em sua totalidade, não só em sua forma holística, na sua totalidade de forma crítica, tá? Pode passar, Gi? Então, esse projeto, ele foi trazido para o Espírito Santo a partir de 2007, numa parceria entre o INCAPé, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Eu acho que vocês aí também devem ter um relacionamento, parceria, né, com esse órgão, junto com a Universidade Federal de Viçosa, a UFV, que, através do Departamento de Solos, teve o objetivo de resgatar e aperfeiçoar técnicas antigas, bem como difundir uma técnica econômica, porque quando comparado com as tintas sintéticas, essa tinta ela é mais econômica, simples, porque vocês vão observar que não é difícil de estar fazendo essa tinta, ela é fácil, ainda mais que quando a gente forma, né, quando nós vamos para a sala de aula, a gente se encontra numa situação que não é fácil. Muitas escolas não têm recurso, muitas escolas não têm material. Às vezes, mesmo que a gente queira estar realizando, a gestão não consegue estar conseguindo os materiais, e isso normalmente gera uma certa frustração, mas eu já adianto para vocês que, como professora, e futuros professores, vocês vão ter que correr bastante atrás de meios e maneiras de estar fazendo isso, por isso essa temática aí, que é econômica, simples e sustentável, porque não vai agredir tanto a natureza. É claro que a gente vai retirar material, mas comparado com outras metodologias ou com outras atividades, ela não degrada tanto o ambiente. E que vai permitir a fabricação de tintas, tendo a terra
como componente principal. Então, todo o material que eu estou usando aqui, colegas, eu consegui através da parceria com o Incapé, que forneceu esse material para a gente. Se um dia vocês tiverem o interesse de estar levando essa oficina para a escola que vocês forem trabalhar, ou estar utilizando como tema de trabalho, TCC ou qualquer outra coisa, vocês podem estar chamando o Incapé para estar ajudando como parceria. A gente sabe que a escola ela não funciona sozinha. O professor, junto com a gestão escolar, com a comunidade e também com parceiros, pode estar realizando um trabalho muito melhor do que o professor sozinho. Então, a coletividade, o mutirão, né? Na minha escola a gente costuma falar muito de mutirão, fazer o mutirão, levantar, chamar todo mundo, ajuda bastante aí no desenvolvimento de atividades. Então, hoje, pode passar, por favor. Então, um exemplo que nós temos aqui na minha região, aqui na região norte, eu sei que vocês são do sul, né, a maioria, nós temos aí como exemplo o fogão a lenha, que era pintado com barro branco. Aqui na roça, a gente chama de batinga, tabatinga. Vocês já ouviram falar disso? Alguém já viu, já ajudou a pintar algum fogão a lenha com barro branco? Não, eu acho que é um costume, é uma cultura aqui da região. Já? Pois é. Então, vocês podem estar observando, né, que algumas partes do fogão a lenha, ele fica bem escuro por conta do carvão que é formado, né? E por conta disso, para deixar com um aspecto mais bonito, mais limpo, as pessoas antigamente passavam bastante, utilizavam dessa técnica para deixar mais bonito, aparentemente, e é utilizada até hoje, viu? Aqui na minha região é utilizado bastante e fica bem interessante. Então, resgatar essas culturas, promover essa interculturalidade é muito interessante, igual a colega ali, Lohana, postou, que já viu que a avó dela usava em barrancos, mas como assim, cara? Como sua avó sabia disso? Então, a Victoria colocou que a bisa dela, né, utilizava, mas nem sabia dessa técnica. Então, olha que interessante, a gente está unindo o saber tradicional, o saber popular, eu não vou falar popular, porque tem alguns estudiosos que não gostam de falar popular, falam tradicional, juntar esse saber tradicional com o saber acadêmico, o saber que nós que estamos um pouquinho, né, dentro da faculdade, temos outros olhares, juntar. Ora, como que a bisavó sabe disso, gente? Então, com a vida, é aquele conhecimento empírico do dia a dia. E aqui também, Letícia, é muito utilizada ainda na minha região. Então, é interessante, o professor tem que ter esse olhar, tem que estar resgatando isso, tá? Pode passar, Gi. Então, o objetivo do projeto é estar utilizando a temática solo, por isso que a Ladiane e a Gisele fizeram todo esse conteúdo, todos esses conceitos de solo para estar sendo realizado em sala de aula. Às vezes puxa, né, um pouco parece que a parte de geografia, mas eu pesquisei na BNCC e a disciplina de ciências e também de biologia, né, ciências para o fundamental e biologia para o ensino médio, tem muita coisa de solo, tem muita coisa que tem que ser trabalhado. Eu não sei, o professor e colegas, eu não conheço a grade curricular do curso de biologia, se vocês quiserem estar compartilhando depois, falando em que momento que estuda, né? O professor até já puxou a orelha ali de alguns colegas dos estudantes, falando que já passou algo lá de solos. Então, é utilizado no curso de vocês, vai ser utilizado em sala de aula, porque tem que, a BNCC, ela passa isso,
porque vocês têm que estar trabalhando. Então, o professor pode se adequar para mostrar essa temática de uma forma interativa. Poxa vida, será que eu tenho que, de fato, ficar só na sala de aula? Será que, de fato, eu tenho que ficar... Isso. Ah, obrigada, Lade. Será que, de fato, eu tenho que ficar somente no livro didático? Opa, eu não estou falando que o livro didático ele é ruim. Eu estou falando que ele vai contribuir, mas ele por si só não precisa estar apenas utilizando. Então, pode estar utilizando outras maneiras, outras metodologias. A gente pode estar saindo do entorno da escola para visualizar quais tipos de solo que existe. Por isso que a nossa oficina fala investigativo, né? Uma abordagem investigativa. Quais são os tipos de solo que tem no entorno da escola? Como que eu posso estar levando para a sala de aula? De que maneira? E de uma forma prática, simples, barata, né? E que atenda a várias disciplinas. Eu estou atendendo aqui a disciplina da Ladiane, que é de Geografia, a disciplina da Gisele, que é de Biologia, a minha disciplina, que é de Ciências Agrárias. Eu trabalho fertilidade do solo, eu vou trabalhar mais manejo e coleta do solo. Eu vou trabalhar biologia, onde eu posso trabalhar qual é o ecossistema que está ali no entorno. Eu posso trabalhar a química do solo. Eu posso trabalhar, por que não, português, já que a Ladiane trouxe aí um texto bem bacana para a gente. Eu posso trabalhar matemática. Então, de forma interdisciplinar e trazendo a interculturalidade, eu vou trabalhar em sala de aula. O outro objetivo do projeto tá fazendo igual nessa segunda imagem aí. Eu não sei, é aqui no Espírito Santo, mas eu não me recordo agora o nome dessa cidade. Eles fizeram um projeto onde convidou a comunidade para estar reformando a escadaria da igreja. E aí a gente pode observar que a paisagem melhorou, ficou mais bonita, mais agradável. E isso melhora, gera um possível agroturismo. Contribui para que as pessoas queiram passar ali, queiram ver aquela arte, queiram ver aquele projeto que foi feito com terra. É algo diferenciado, é algo novo. No terceiro aí, exemplo, nós podemos ver um quadro. Esse quadro foi todo pintado com terra. Então, pode estar desenvolvendo uma técnica para artesãos estar trabalhando, colocando em prática um novo material, de forma também simples, barata, econômica, igual eu já havia falado. Pode passar, Gi. Então, ela também está no tripé, né, da sustentabilidade, por ser ambientalmente correta, economicamente viável, socialmente justa. Além disso, eu já falei, né, um pouquinho de ser ambientalmente, na parte ambiental, econômica, social, isso tudo inclui a parte da cultura. Então, já não seria mais um tripé, né? Teria também a parte da cultura. Então, todo esse objetivo pode estar sendo aplicado na questão da sustentabilidade. Pode passar, Gi. Então, aqui entra, de fato, né, quais são os tipos de solo que eu vou estar utilizando para a realização da minha oficina. Será que eu vou estar usando, eu posso usar todos os tipos de solo? Será que eu posso estar usando areia, argila, silt? Alguém sabe? Alguém já fez essa oficina? Então, Victoria falou que já fez, um professor Tércio já fez e achou uma visão bem diferente. Vocês, então, que já fizeram aí uma disciplina com o professor, sabe se todos esses tipos de solo, dependendo da granulometria dele, da anatomia que a Ladiane passou aí, a morfologia, será que todos eles eu consigo fazer uma tinta?
Será que alguém sabe me responder isso? Eu consigo fazer tinta com todo tipo de solo? Pois é. Então, quando a gente leva isso. Então, Bruna, eu vou te mostrar aqui. Isso, Bárbara. Vocês acertaram, não tem como. A areia, vocês podem estar observando aí na imagem, tem a partícula maior, certo? Enquanto o silt, ele é um pouco menor que a areia e um pouco maior que a argila. E já a argila, sua partícula é bem pequenininha, bem fininha. Aí embaixo você pode ver a proporção de areia, silt e argila. Os tamanhos, né? Eu não vou ler cada uma não, mas pelo tamanho a gente consegue observar que a argila, ela é bem menor. Então, isso vai também influenciar. Pessoal, quando a Ladiane falou lá, ó, a areia, ela tem menor contato, ela é mais porosa. Quando a gente está na praia, né, curtindo lá, quando a água vem, a onda, ela consegue absorver aquela água mais fácil, porque aquilo a gente observa que tem mais ar, mais porosidade dentro. Já um solo argiloso, quando a gente passa e pisa muitas vezes, aquilo se torna o quê? Compactado. Então, por ali a gente já consegue observar a diferença. Então, por causa dessa proximidade e falta de proximidade, a pigmentação é maior ou menor, tá? Pode passar, Gi? E aí, quando a gente vai para o campo, para estar coletando essa terra, a gente pode estar fazendo 2 testes, na verdade não, minto, 3 testes com os estudantes para estar... 3 testes, perdão, pessoal, eu estou falando que eu conheço, mas é claro que os professores podem estar conhecendo outros. 3 testes para estar vendo se o tipo de solo que está ali, se é arenoso, se é argiloso ou se é de silt. A gente pega coleta uma porção, coloca num vidro, igual a gente consegue observar aí na imagem 1, coloca a água, sacode e deixa decantar. O que ficar no fundo, o que decantar mais pesado, vai ser a areia. O que ficar ali naquele intermediário é o silt. E o que ficar em cima é a argila. Então, isso aí já pode ser uma forma de estar avaliando o tipo de solo com os estudantes, que é bem interessante. Um segundo que eu aprendi na faculdade, que eu uso com os meus estudantes, é pegar um pouco de areia, amassar, né, fazer uma bolinha na mão e ver se ela vai desfazer. Se ela desfazer muito fácil, é porque é um solo mais arenoso. Se ela ficar mais compactado, mais junto, aí eu já posso observar que é um solo mais argiloso. E se for intermediário, né, aí no caso é um silt. Uma outra forma de estar observando, que eu vou estar passando para vocês aqui na prática, é a questão da tintura mesmo. A partir do momento que eu pego vários tipos de solo e faço pequenas misturinhas aí de terra com água, igual eu posso observar aqui nessa figura 1, e depois, igual na figura 2, esse senhor está fazendo, de aplicar num papel e ver aquela aplicação que tiver maior tonalidade, que for mais forte, ali tem um solo mais argiloso. O que for mais clarinho, ali tem um solo mais arenoso. Porque a pigmentação de um solo arenoso é mais baixa. Enquanto de um solo argiloso, ela é mais forte. Então, pessoal, quando a gente for escolher um tipo de terra, tem que dar preferência para os solos argilosos, porque ela tem uma alta pigmentação, diferente do solo arenoso. O solo arenoso, Emily, eu nunca vou utilizar um solo arenoso? Você pode utilizar sim. Eu quero pintar uma parede. Essa parede não, porque a minha mãe brinca. Mas eu quero uma textura. Então, você pode estar colocando areia, tá?
Mas se eu não quero textura, eu vou ter que peneirar, eu vou ter que pegar apenas a argila, que aí vai ficar apenas a cor mesmo, tá? Vamos passar? Aí a gente vai continuar falando. Se alguém tiver dúvida, pode estar mandando no chat, que depois a gente responde. Então, quando eu for para a sala de aula, quando eu for procurar esse solo, eu vou ter que dar preferência para os solos argilosos. Então, se numa situação eu tenho argila pura, eu vou ter uma tinta adequada, de ótima qualidade. Numa situação 2, onde eu tenho só silt, que é a mistura, né, que é aquele intermediário, que não é arenoso, que não é argiloso, eu vou ter também uma tinta intermediária. Vai ser adequada, mas não vai ser uma qualidade ótima igual da argila. Agora, se eu tenho uma situação 3, que eu tenho areia pura, aí já não vai ser uma qualidade boa, ela não é adequada. Agora, se eu tenho uma quantidade maior de argila e de silt, eu consigo utilizar. Se eu tenho uma quantidade maior de silt e de areia, ou se eu tenho uma maior de areia e de argila, aí eu já não consigo. Não vai ter pigmentação suficiente. Vocês vão ter que passar várias mãos de tinta para poder ter alguma pigmentação ali, para poder ter alguma cor. Já a argila, não. A argila é bem rápido de estar pegando, de estar colocando a pigmentação, a cor. Pode passar, Gi. Todos esses conhecimentos prévios, pessoal, é importante estar passando para os estudantes, para quando chegar na hora eles saberem diferenciar os tipos de solo que eles vão ter que coletar. Então, na hora que eu for sair com os meus estudantes, na hora que, ou se eu quiser também levar antes os materiais, mas eu acho muito interessante, eu gosto muito de ir a campo com os meus estudantes. Vocês também têm que observar quais materiais e de que forma que eu vou fazer essa coleta de solos. Porque eu tenho que levar em consideração a questão ambiental. Eu não posso tirar de qualquer forma. Então, a colega até falou assim, minha avó tirava terra de barranco. Pode tirar, né, a terra do barranco, mas de forma uniforme. Não fazer buracos que futuramente pode levar a uma erosão, a uma degradação daquele solo. Tirar de forma que não vou afetar, vou fazer uma faixa uniforme. E para isso, vocês vão estar utilizando enxada, enxadão, materiais como sacola, balde e também peneira. Vocês podem estar utilizando, tirando também, não só de barranco, mas vocês podem estar tirando no chão, né? Eu vou falar chão, porque Ladiane falou que é tudo do solo. Então, Ladiane, ó, se vira aí. Então, eu posso estar tirando no chão, fazendo buracos, mas ter o cuidado de depois estar fechando, mostrar para os alunos que que esse cuidado é necessário, porque nós somos espelhos, nós somos exemplos, né? Então, tomar o cuidado de estar fechando esse buraco, colocando pedra ou outros torrões, não deixando aberta de maneira que vá causar algum problema ambiental ou até mesmo um acidente. Depois que eu coleto esse solo, eu vou estar fazendo igual na imagem aí que o senhor está fazendo, que é de peneirar essa terra. Normalmente a peneira que utiliza é aquela de 2 milímetros. E também o interessante é vocês pegar de vários locais diferentes. Então, nós podemos estar observando nessa última imagem aí, vários solos, né, de vários lugares, e que isso pode gerar subsídios para outros trabalhos. Então, essas cores, elas podem estar se misturando também, é muito interessante. Pode passar. Então, como eu falei no início, a tinta ela precisa do pigmento, no caso é a terra, que eu já falei, a forma de coletar e o tipo de solo que a gente vai usar. O segundo é o adesivo ou a cola. Então, na literatura,
eles falam que pode estar sendo usado colas aglutinantes, né, de origem animal, como a caseína produzida com soro de leite, cera de abelha, óleos vegetais, etc. Eu, particularmente, nunca usei, tá? Quem quiser fazer um teste, seria interessante, né? Principalmente quando a gente não tem acesso ou condições de estar utilizando ou comprando uma cola. O Groot, que é uma cola tradicional, à base de amido, e também a cola PVA ou cola branca, que é o que normalmente a gente utiliza, que é essa daqui. Peraí. Essa daqui, ó. Cascorex. Tá? Olha, essa cola, ela custou R$14,50. Ela é de meio quilo. Ano passado, eu comprei a de 1 quilo por R$18. A de 1 quilo hoje está custando 30. Então, teve um aumento muito expressivo do ano passado para esse ano, assim como todas as outras coisas que a gente conhece, né? Eu até assustei quando eu fui comprar, mas é uma cola que a gente consegue estar utilizando várias vezes, porque a quantidade é muito pequena. Então, para um professor, vale a pena estar adquirindo ou vale a pena estar falando para a escola comprar quando vocês forem montar a oficina de vocês. Pode passar. Então, como eu falei para vocês, nós vamos utilizar para a formulação de tinta. É bem fácil. É a terra, né? O solo argiloso, como eu já expliquei. A cola, que é essa cola Cascorex, que é encontrada em materiais de construção, né? Lojas de materiais de construção. E o nosso líquido é a água, que ainda é abundante para a gente. Ainda, né? Pode passar, Gi. Então, para o preparo, nós vamos estar utilizando um processo bem simples, que é 2 partes de solo peneirado, 2 partes de água e 1 parte de cola branca, mexendo bem com um agitador. Eu vou estar chamando aqui meu assistente, que é meu noivo, só um minutinho, para ele estar filmando aqui para mim, tá? Tadiane, se você quiser estar contribuindo enquanto isso. Então, eu também preparei aqui a mesinha, vou seguindo as orientações da Emily, eu só vou atravessar aqui a bancada para poder fazer, para todo mundo, quem está fazendo pela primeira vez também, para ver como é que são os desafios. Eu só vou ficar sem áudio, que eu vou deixar. Tá, joia. Os cursistas conseguiram separar o material também? Alguém conseguiu? Para fazer a oficina junto? Pessoal, todos estão me escutando? Sim? Por favor. Fica olhando aqui em cima para você ver onde que tá. Então, pessoal, no momento eu não consigo estar vendo o que vocês estão mandando no chat, mas depois eu vou olhar direitinho, tá? E aí, aqui vocês podem estar acompanhando. Só um minutinho.
Então, pessoal, como eu falei com vocês, o solo ele tem que ser peneirado, tá? Aqui a gente consegue observar essa argila mais avermelhada que eu consegui coletar aqui na minha região. Quando a gente coleta, normalmente ela vai vir, ó, com raízes, com torrões, tá? Ó, vocês conseguem observar direitinho? Então, por isso que é necessário tá peneirando ela. Outro exemplo aqui, ó. É bem simples, só peneirar. Eu estou usando essa daqui, mas vocês podem estar utilizando uma peneira maior quando for a campo com os estudantes. E aí eu vou estar fazendo com vocês uma tinta com o solo arenoso e uma tinta com o solo mais argiloso. E aí vocês vão observar junto comigo a questão da pigmentação. Então, 2 partes de argila. Duas partes de água. Tá dando para todo mundo observar bem? E uma parte de cola. Mas, por enquanto, eu vou fazer o da areia também, para você estar observando a diferença. Eu estou utilizando aqui, ó, os pratinhos, uma colher, a peneira, um pincel e um pano e a água, tá? E agora uma parte de cola. Agora eu faço a mistura aqui. E agora eu vou fazer a mistura aqui na areia. Colocar um pouquinho mais de areia. E agora a gente vai testar para ver a questão da pigmentação. Então, com areia, olha, a gente só consegue ver os grãos, as partículas, certo? Agora vamos fazer um teste com a argila. Conseguem ver a diferença do tipo de solo? Um solo arenoso e um solo mais argiloso. É claro que o meu material aqui precisava ter sido melhor peneirado. Pode peneirar melhor, no caso, né? Então, e aí eu tenho essa tonalidade mais avermelhada, né, alaranjada. Eu posso ter a oportunidade de estar usando essa cor mais escura
e também essa cor mais clara, como eu peneirei aqui com vocês. Vou estar fazendo com essa aqui também, só para vocês observarem que é possível fazer outras cores. Então, eu vou peneirar mais um pouco aqui. Não tem problema. Um minutinho, eu precisava de uma colher limpa. Só um minutinho. Então, aqui, 2 partes de terra. Duas partes de água. E uma de cola. Aqui a gente consegue observar uma outra tonalidade. E aí, pessoal, através dessa técnica, a gente consegue realizar vários tipos de prática em sala de aula e também várias outras atividades. Obrigada. Eu vou voltar aqui para o computador. Ladiane, pode voltar aí. Ladiane, Gisele, pode voltar aí, por favor. E aí, pessoal? Isso! Deu certo, Ladiane, aí? Que bom. Alguém tá com material aí? Emily, você tá dando... O celular também tá ligado ainda no som. Aí tá dando eco. Peraí que eu vou sair aqui. Todo mundo conseguiu fazer. A Emily sugeriu algumas coisas que, né, como a gente está em home office, nem todo mundo teve o tempo de sair. Eu não usei Cascorex, usei cola branca escolar mesmo, viu? Uhum. Consegui coletar o solo que tinha mais próximo aqui em casa. Então, tá vendo? O meu é bem arenoso. E aí, consegui pegar um torrão. E aí ele ficou, dá para sentir, eu acho assim, que quem trabalha, a colega comentou que agora o planeta Terra está dentro do ensino de ciências, o planeta Terra está no fundamental inteiro, porque agora virou um círculo, né, um novo currículo. Então, você consegue trabalhar essa questão de solo, né, essa oficina, ou essa introdução ao solo. É lógico que você precisa ter um conhecimento prévio, você precisa preparar o seu aluno para a oficina, né? Não é simplesmente levar a oficina. Mas a gente pode trabalhar questões de alimentação, que a gente falou, construção civil. Então, até mesmo quando a gente trabalha a questão da infiltração, desastre, tem N outras temáticas que você pode começar a partir do ensino do solo. Né? Não só para geografia, não só para ciências. E para além, né? A Emily mostrou uma oficina
que quem está no nível técnico consegue abraçar, quem está no nível superior também consegue abraçar. A classificação chão, terra e solo depende da nomenclatura, é uma transposição didática de como você vai trabalhar isso com o seu aluno. Para você chegar para ele entender o que é solo, ele primeiro precisa entender o que é terra, o que é chão, né? Para a partir daí compreender as propriedades químicas, as propriedades físicas, né? A anatomia, a morfologia do solo. Isso mesmo. Então, para quem se sentiu inspirado, né, a estar fazendo, ali a Ladiane mostrando dela, isso mesmo, Ladiane. E Ladi, se você deixar tampadinho, você consegue estar utilizando essa tinta por alguns dias ainda, viu? Mas se deixar aberta, a cola seca, então você perde material logo. Mas fechadinho, você... Mas o ideal é a gente utilizar só a proporção que vai ser utilizada naquele momento e fazendo aquelas misturinhas na hora, para não perder material, né? Pensar na questão da sustentabilidade de não estar perdendo material. Então, para quem se sentiu inspirado, para quem quiser realizar essa atividade, a gente separou algumas inspirações para vocês. Pode estar passando o... Ah, não, perdão, gente. Antes das inspirações, a gente trouxe para vocês, se caso alguém quiser não fazer apenas um quadro, ou uma tela, ou pintar uma telha, ou um vaso, e quiser pintar uma casa, uma parede, uma escadaria, igual vocês viram, é possível em proporções maiores. Igual vocês podem estar observando aí na imagem, né? Eles testaram esse tipo de solo, a coloração, misturaram água, aí adaptaram na furadeira, como se fosse um... Eu lembro que quando eu fiz, que eles levaram no IFES, ele tinha tipo um gancho embaixo, então não é difícil de estar fazendo quem vai realizar essa atividade várias vezes, igual o Incapé leva e mostra pra gente. Depois de batido, que aí vai... Quanto mais você bater, quanto mais você misturar, mais pigmentação vai soltar dali, vai liberar. Depois que você bate, ela ainda pode ser peneirada, como a gente está observando aí na imagem, né? Eu não peneirei, por isso que ficou ainda uns grãozinhos, né? Umas partículas, porque a peneira que eu usei, ela era um pouco maior, vocês podem estar optando por uma peneira menor do que a minha. Depois de peneirada, você mistura a cola. E aí, para o nosso colega aqui que falou, deixa eu ver, que vai pintar a casa dela, né? Quem tiver interesse, pode estar depois nos procurando, mandando e-mail, que a gente manda a proporção, a quantidade de terra, de água e de cola que você vai ter que utilizar para fazer em maior proporção para uma casa, para uma parede, porque eu já vi vários projetos assim para estar reformando escola, é muito legal. Não, mas eu só utilizei mesmo com os estudantes para fazer arte, tela, telha, essas coisas. Mas dá para também pintar, reformar, pintar parede em grandes proporções. E fica mais barato, né? Pode passar, Gi. Então, algumas inspirações aqui para vocês. Todos esses quadros, essas pinturas que eu vou estar mostrando aqui agora, foram disponibilizadas pelo Incapé. Então, toda ela foi feita com terra, não tem nenhum outro tipo de tinta, a tinta sintética, não tem, apenas tinta feita com terra. Então, quanto mais opções a gente tiver, quanto mais variedades de cor a gente tiver, mais oportunidade a gente tem para fazer um quadro aí diferenciado e bonito. Pode passar, Gi. Aí outro exemplo que vocês viram também anteriormente. Mais um. Aí, para nossa colega Bruna, né? Aí, Bruna, um exemplo de casa pintada. Olha aí que legal. Todas essas imagens foram disponibilizadas pelo Incapé. Vocês viram, né, da igreja? Isso aí, ó, que legal.
E aí eu achei muito interessante essa imagem aí, eu coloquei ela, só tá a escada em si, mas tem uma outra que tá a comunidade inteira pintando. Então, olha que prática social bacana, né? Então, Saviani até fala que a prática social, ela é o pontapé, né? Ela é a partida para a educação. Então, a partir do momento que você envolve a comunidade, a partir do momento que você envolve toda a escola, você está fazendo uma prática social muito interessante. Ah, tem um pessoal pintando ali embaixo, é porque tem uma outra que tá uma galera pintando a escada. Eu adoro esses mutirão. Pode passar, Gi. Aí são exemplos de telhas, como eu tinha falado para vocês. A pessoa que pintou essas telhas, né, tem uma habilidade muito grande, mas eu não fico longe. Ó, esse quadro aqui eu pintei quando eu estava na minha graduação, ó. Vocês conseguem observar? Esse aqui, ó. Então, é bom que a gente desenvolve, né, algumas habilidades artísticas que a gente nem sabia que tem, que tinha. Obrigada, gente. Ficou lindo mesmo. Então, foi feita apenas com terra. Eu pintei, dá para sentir ainda, ó, os relevos ainda. Depois de seco, eu esperei algum tempo e passei verniz. Então, ó, eu fiz isso em 2014, ó. Ah, Emily, mas se eu quiser aplicar a tinta sem a cola, olha, se você aplicar numa parede sem a cola, qualquer chuva, sol que for pegando com o tempo, ela vai soltar, ela não vai fixar, né? Então, por isso que a gente recomenda aí utilizar os materiais certinhos. Pode passar, Gi, isso aí é um desenho aparentemente mais simples, né? Então, tem os desenhos abstratos que a gente pode estar tirando da internet, os riscos. Esse daí, gente, não é do Incapé, eu tirei da internet, que eu procurei depois algumas outras inspirações. Esse daí é bem bonito, né? Dá para fazer na escola tranquilamente, chamar um professor que tenha mais habilidade para estar fazendo, ou quem tiver também, e deixar a marca. Eu achei bem interessante também, uma inspiração bem bacana. Ah, essa daí é alguém que tem, que tem muita habilidade, é uma obra de arte, de fato. Pode estar passando, Vi. Essa daí é uma parede que não se restringiu a usar apenas as tintas naturais, né, da cores da terra, utilizou também material sintético. Esse trabalho, pessoal, foi desenvolvido, como eu falei, na minha escola. Então, essas imagens foram tiradas da oficina quando eu realizei na minha escola. Então, vocês podem estar percebendo, mas eu chamei o Incapé na época, né? Então, a gente levou essa oficina, a gente pode observar diferentes tipos de solo e os alunos muito interagindo, né? Então, eles desenharam o que eles mais gostavam. No caso, tem violão, tem livros, desenharam flores, notas musicais, desenharam até o Pantera Negra, que na época estava no auge. Esse meu aluno que vocês estão vendo aí, ele tem uma habilidade muito grande para desenho. Então, o Incapé levou alguns riscos, mostrou algumas inspirações, assim como eu estou mostrando a vocês, e ele pintou essa tela que vocês estão vendo aí. Tela não, perdão. Essa telha, né? Então, achei muito legal, porque a argila branca fixou muito bem. Normalmente, a gente vê fixar mais, né, a argila vermelha, até a escura. Não sei se vocês estão conseguindo observar ali a Pantera Negra no cantinho, ou aquela telha embaixo, onde fizeram uma noite, né, um luar. Eu achei bem interessante. Meus estudantes são muito, muito criativos. Pode passar.
E aí, pessoal, agora eu convido vocês a colocar a mão na massa. Se a gente tivesse presencialmente, seria mais fácil para estar ajustando, organizando essa questão. Algum de vocês conseguiu adquirir os materiais, comprar os materiais, ou tinha em casa? Alguém? Tudo bem. É uma pena, né? Mas eu creio que vocês terão oportunidade mais à frente de estar conseguindo. Eu consegui algumas amostras de solo, né? Infelizmente não. Então, eu consegui algumas amostras de solo, não consegui mais porque estava chovendo muito aqui na minha região e estava muito molhado, não estava conseguindo, a terra estava muito molhada. E aí eu só consegui 2 tipos. Aí é uma ideia, professor. E depois manda foto pra gente, para ver como que ficou o trabalho de vocês, tá? A gente vai ficar muito feliz de estar vendo. Eu comprei a minha telha, é baratinha, tá? Foi R$ 1 só na loja de materiais de construção. O mais caro que eu achei foi a cola, que aumentou muito o preço, gente. E a terra, que é gratuita, né? Então, e os pincéis. Os pincéis também são um pouquinho caros. Eu comprei só um, mas às vezes a escola, normalmente a escola tem, né? Eu comprei só esse aqui para estar demonstrando a vocês. Foi R$ 8, tá? Eu acho caro, assim, para estar utilizando, mas normalmente a escola tem. Ou se vocês quiserem estar levando de vocês também. Então, eu convido vocês a estar, de fato, realizando essa atividade, a estar praticando na aula de vocês e futuramente levando para a sala de aula como futuros professores, tá? Pode passar, Gi? Mas para que isso aconteça, necessita de algumas estratégias e recursos instrucionais, que no caso é a colaboração da equipe e gestão escolar, ambientes para realização da atividade, não sendo necessário a sala de aula, né? Também os materiais que já foram citados, o pigmento, que no caso a terra, a cola e o líquido. E a participação e o envolvimento dos estudantes, que normalmente acontece de maneira bem rápida. A maioria gosta muito de estar fazendo. É possível também, pessoal, vocês estarem fazendo na telha, em vasos de flores. Fica bem bonito também. Pode passar. E aí são as nossas referências bibliográficas. Nós utilizamos aquele texto que a Gi falou, a Ladiane, perdão, dados do Incapé. Então, nós temos uma gratidão muito grande pelo Incapé que trouxe esse projeto para nós. Pode passar, Gi. E a gente deixa o nosso muito obrigada pela participação de vocês, pelo envolvimento aí no chat, pelo envolvimento e participação de todos. Então, quem tiver mais dúvida ou quiser mais materiais para estar sendo utilizado futuramente, pode estar entrando em contato comigo, com a Gisele ou com a Ladiane. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Para nós é uma satisfação muito grande estar falando, né, mostrando esse projeto, porque foi uma oportunidade que eu tive na minha graduação, que eu tive depois como professora, e eu espero que vocês também tenham essa oportunidade, porque é muito gratificante, tá? Espera, eu vou olhar aqui no chat rapidinho. A Bárbara está falando que para ser mais sustentável, vão substituir a cola por amido ou outro aglutinante natural. Eu penso também, Bárbara, eu tenho que fazer o teste e vocês também podem se sentir à vontade para estar realizando esses testes, tá, pessoal? No caso, eu acho que isso ficaria... Eu também sou a favor de estar colocando o mais natural possível.
Eu trouxe para vocês a cola Cascorex porque eu sei que, de fato, acontece, né, a cola, o adesivamento desse material. Mas eu acho que ficaria muito mais sustentável, de fato. Esse tipo de tinta ajuda a manter um ambiente mais fresco, por exemplo, pintando as paredes de uma pequena casa. Olha, lá na escola a gente pintou do lado externo da escola, do lado interno a gente não pintou. Então, eu não sei te responder, Miguel, se ele vai manter mais fresco, tá? Eu sei que além das paredes, pode ser pintado também o chão. Então, você pode estar usando essa tinta para todo o ambiente. Agora, a questão de ficar mais fresco, eu não vou saber te responder, tá? Teria que, de fato, fazer o teste. A Bruna falou que vai querer o material. Vai querer o material para poder fazer as tintas aqui. Vou entrar em contato. Tá, joia, Bruna? Pode entrar em contato que a gente manda para você os materiais que a gente tem. E a Gisele está falando se vocês podem estar... Monique. Se vocês podem estar respondendo um questionário que a gente enviou aí no chat, o link. É rapidinho, tá? E alguém levantou a mão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar, pode estar apertando aqui embaixo. Do lado onde está apresentar agora, tá escrito levantar a mão. Vocês podem estar perguntando que a gente vai estar deixando esse espaço agora para estar respondendo vocês. Emily, alguém perguntou no chat lá em cima a durabilidade. Você falou comigo que eu posso guardar, tampar, que conserva mais, porque se deixar aberta, a cola seca. Mas você tem uma precisão de quantos dias dura? Olha, na época eram 3 dias, tá? E que eu percebi que durou e que também a instrutora do Incapé falou. Mas é adequado, pessoal, tá fazendo a proporção que vocês precisam. Eu vou pintar um quadro, eu vou fazer a proporção que eu preciso, porque o ideal é vocês guardar só a argila, só a terra, o material separado, para não ficar muita tinta feita. Fazer só o que vocês vão precisar naquele momento, vocês concordam? E outra coisa que vocês falaram sobre o aglutinado ser natural, depende do que você vai fazer com essa tinta. Se for de uma maneira educativa, na escola, com os alunos, vale a pena. Vai ser só para pintar uma telha, só para fazer a parte mais artística. Aí, usar o amido, usar o aglutinado dentro desse contexto é fundamental. Se vai ser mais para pintar a parede externa, se vai ser para um uso mais duradouro, acredito que a cola e a qualidade da cola interfira nisso. Então, assim, essa questão do que você vai escolher para ser para ser a cola, né? Aí vai depender da função que você vai destinar para aquela tinta. É isso, né, Amy? Isso, perfeito. Ah, tá. A Monique perguntou. Ô, Monique, teria que saber, no caso, essa parede, ela ficava exposta ao sol, à chuva, porque eu tive a experiência de pintar na minha escola e fica num lugar tampado, né? A gente fez com uma cor bem amarela e tá até hoje bem viva, né, a cor. Então, pode ser por essa questão de estar exposta, isso mesmo. Mas isso ocorre com toda tinta, né, pessoal? Sintética, natural, infelizmente. E também tem que ver a qualidade, no caso, Monique, se ela era uma tinta mais argilosa. Professor, no caso, essa pergunta é para nós ou para os seus estudantes? Não. Reagiu igual, tá, professor? A durabilidade foi igual a todos. No caso, eu não avaliei, por exemplo, areia,
seria isso, né? Eu não avaliei a durabilidade na areia, porque eu não utilizei por mais tempo, né? A gente utiliza só para mostrar a diferença dos tipos de solo. Agora, com relação aos diferentes tipos de argila, foi a mesma. E aí, pessoal, todo mundo respondeu o nosso questionário? É pequenininho. Lá a gente pergunta, a gente agradece. Lá a gente pergunta se vocês usariam essa prática futuramente na sala de aula. Vocês usariam? Que bom. Vocês acham que essa prática, ela envolve a alfabetização científica? Lade, você pode estar falando que seria essa alfabetização científica? Então, dentro do nosso programa de mestrado, a gente entende a alfabetização científica, como o próprio Chassot fala, né, pelos óculos dele, de alfabetizar todo mundo para que a pessoa compreenda o processo da ciência, né, e enxergue isso no seu dia a dia, para que a ciência faça parte do cotidiano de todas as pessoas, não só de quem está na academia, mas desde quem está no pré, né, no Fundamental 1, iniciando, até quem tem pós-doutorado, dependendo do nível, claro, né, tudo depende do nível de escolarização, mas que consiga compreender os fenômenos da natureza, os fenômenos científicos, né, no seu grau de instrução. E isso é a alfabetização científica, você entender que tudo tem um fundamento. E aí, essa oficina, ela atende a essa alfabetização científica? É possível ensinar ciências conceitual para os alunos a partir dessa oficina? É mais ou menos isso que a gente está querendo saber. E já pratica, né? A gente viu relatos de que a minha avó, a minha bisavó, no interior, as pessoas pintam mesmo, mas sempre chamou de cal, sempre chamou disso, sempre chamou daquilo. Então, ou seja, as pessoas fazem ciência. Então, a alfabetização científica é para que as pessoas entendam que aquilo que elas estão fazendo é ciência. Isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que vocês precisam aproveitar aí a Gisele, a Emily, a Ladiane, para tirar as dúvidas de vocês. Eu confesso que eu fiquei extremamente feliz com a oficina de vocês. É uma visão mais humana, né, do solo. A gente tem, às vezes, essa visão muito científica do solo, e a forma como vocês colocaram, né, você aproxima esse estudo de solo das pessoas, né? Por mais que a gente tenha esse conhecimento da importância do solo, o que a gente chama de, né, serviços ecossistêmicos, mas os serviços sociais que ele pode também prestar são muito interessantes. E também esse trabalho tem um viés de poder ser aplicado nos vários níveis de ensino, né? Eu vejo, por exemplo, a minha filha de 5 anos fazendo isso na escola, eu vejo meu filho de 10, eu vejo eu aplicando isso nas minhas aulas, lá nos alunos que fazem graduação. Então, assim, é um tipo de ensino que ele não tem barreira, né? Tudo depende de como você aplica isso, como você aplica esse conhecimento, né? E como você também explica isso para os alunos nos diferentes níveis de ensino. Então, é uma questão extremamente interessante. Eu acho que tentar socializar e trazer as pessoas para dentro, né? Para dentro desse conhecimento que a gente tem. Eu acabei aqui agora de ver uma reportagem que fala sobre o nível de confiança que as pessoas têm
na ciência e nos cientistas. Aqui no Brasil, né, foi o país que ficou dentro daqueles que foram avaliados com menor percentual de pessoas que creem na ciência. Só 23% das pessoas creem na ciência. Triste, hein? Acreditam nos cientistas, acreditam nos estudiosos. Então, por isso que a alfabetização científica é fundamental, né? Porque a gente tem isso aí. Entender o que é a ciência, né? Não é uma pessoa. E, obviamente, com o tempo, com o crescimento e o avançar dos estudos, você vai inserindo outros conceitos, você vai aprofundando o conhecimento. Mas se você tem uma base, isso ajuda muito, né? Porque é muito triste a gente ver uma sociedade que não acredita nas pessoas que estudam, né? Se a gente não pode crer em quem estuda, a gente vai crer em quê? Não é mesmo? Então, é muito legal, muito interessante. A gente precisa, de fato, difundir esses conhecimentos e levar isso. E quanto mais cedo as pessoas tiverem acesso a esse tipo de conhecimento, melhor, né? Então, parabéns aí para vocês pelo trabalho que vocês fazem. Tá joia? E espero que as pessoas que têm, assim como eu, né, também tenham gostado da oficina, e o espaço está aberto, né, para as perguntas. Peço que vocês preencham lá o formulário que elas pediram para poder preencher, que vai ajudá-las. Também tem um link, tá, com relação à lista de presença, que eu já postei aqui algumas vezes, tá bom? E desde já eu agradeço a vocês, em nome da comissão organizadora do evento, tá? Pela paciência de vocês, pela didática de vocês também, tá bom? E deixo o espaço aberto para vocês possam falar mais alguma coisa. Acho que a gente quer agradecer, né, a todos que participaram, e a gente espera o retorno também. Nossos e-mails estão disponíveis. Lá no formulário que a gente enviou, tem um e-mail disponível para entrar em contato com a gente. Se não conseguir, tem a comissão organizadora que também depois entra em contato com a gente. Para quem tiver mais perguntas, para quem tiver interesse, assim, não só na oficina, mas nos demais assuntos, a transposição didática, ou qualquer outra dúvida que tenha com a gente, né? E agradecer o tempo de vocês, esse tempo que a gente passou juntos, né? Muito obrigado. Obrigado ao IFES de Alegre, que disponibilizou a oficina para a gente também. Acho que é isso, meninas. Vocês querem falar alguma coisa? Eu só quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar falando com vocês, professor. Professor, por curiosidade, o senhor é de qual área? Sou da área de solos. Ah, que legal! Eu ministro aqui no campus a disciplina de pedologia, a disciplina de recuperação de ambientes degradados, dou aula também no mestrado também na área de manejo do solo, química do solo. Eu tenho 2 professores que me deram aula aqui em Itapina. Eles mandaram um abraço para você, né? A professora Ana Paula e o professor Sávio pediram para passar o abraço deles. Tá bom? Agradecida, outro. Eles são fantásticos mesmo. Mas assim, por mais que a gente, como diz aquele ditado, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. É verdade. Então, é um conhecimento novo, é algo que eu não aplico nas minhas aulas, essa questão. Por mais que a gente fale sobre cor do solo, né, lá na aula, mas a gente aprende sempre. Isso é fantástico. A experiência dos outros ela é fantástica. Né? E eu queria também deixar também um espaço do campus aqui aberto. Se um dia vocês quiserem participar de uma rave
vocês podem vir aqui em Rive, tá? Porque aqui a Rive acontece todos os dias. Aí tá bom. Tá bom? E o campus aqui, o nosso campus está aberto para que vocês possam conhecer. Tá joia? Ai, joia. Quando quiserem vir aqui conhecer o campo, vai ser um prazer tê-los aqui na nossa rede. Professor. Gente, eu compartilhei com vocês ali a jornada de educação promovida lá pelo IFES Campus Vila Velha, né? E aí lá tem quem se interessou por divulgação científica, alfabetização científica e outros viés ligados à educação. Não sei se todos aqui serão professores, né? Mas quem tiver interesse em conhecer o que está se produzindo em termos de alfabetização científica, eu coloquei o link aí, esse final de semana, né, amanhã e depois, vai estar acontecendo algumas lives sobre essas falas e apresentação de trabalho também. Aí quem tiver interesse, dá uma olhada na programação, copiar o link e acessar. É online, é gratuito, né? Como a propaganda do IFES mesmo fala, educação de qualidade, gratuita para todos. Então, todo mundo tem acesso a tudo que está sendo produzido dentro do campus. Democrática, né, Vladiane? Isso aí. Pessoal, então, assim, mais uma... Oi, Gisele, Não, é só agradecer mesmo a participação dos estudantes, porque escolheram a nossa oficina, muito legal, muito bacana, e que também deixamos aí as nossas escolas que a gente leciona de porta aberta, para vocês estarem visitando. Né, o IFES, hoje, na parte de Rive, que também, antigamente, era chamado de outro jeito, não era IFES, né? Que era a Escola Agrotécnica. De Alegre, isso. Que promovia o ensino técnico a nível de ensino médio, né? Que acho que é assim até hoje. Nós também, lá na nossa escola, a gente também promove o ensino técnico em agropecuária, também ensino a nível ensino médio, e a escola de Emily também. Então, são instituições diferentes que promovem um ensino bem parecido e que talvez essas visitas de estudo entre essas redes diferentes vem para somar, né? Vem para somar o conhecimento de um com o outro, técnicas de trabalho de um com o outro, né? Para a gente unir o nosso estado, afinal de contas, né? São formas diferentes de ensino, instituições diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? Formar técnicos aí para estar atuando nessa área, visando sempre essa ideia da agroecologia, né? Isso aí é muito bacana. Então, a gente deixa aí nossas escolas de porta aberta para estar recebendo vocês, uma visita, para conhecer e para a gente contribuir aí. Obrigada. Professor, a gente consegue tirar uma foto? Sim, fica à vontade. Quem puder ligar as suas câmeras aí, quem não tiver de pijama, né? Quem arrumou o professor de Bobs. Quem já arrumou o cabelo. Quem não estiver almoçando, né? Aí guarda o prato do almoço, as coisas. Ai, gente, eu sempre fico acompanhada de café, eu não consigo. Ah, não, café, sem café não tem jeito, né? Café vivo. Vitória está na praia, Vitória? A Ana Beatriz, que está em Belém do Pará, gente. Eu moro aqui no Sudeste, mas, assim, eu sou do Pará, né? Então, muito bom saber que essa possibilidade, assim, dos online, né? Eles trazem isso. Eu acho que essa é a principal função, assim, da internet, que é aproximar o conhecimento e aproximar as pessoas. E aí, saber que as pessoas de tão longe podem compartilhar o conhecimento, podem ter trocas, né? Foi uma descoberta nesse ensino remoto que a gente está vivendo. Se fosse presencialmente, dificilmente a gente conseguiria reunir. A gente está com quantas pessoas na sala, professor? Agora estamos em 30, mas então, chegamos a 40. Então, será que a gente conseguiria reunir todo mundo em Alegre hoje? Né? Então, é uma possibilidade. Miguel, bota uma camisa, por favor, para ele tirar foto. Sem camisa não pode tirar foto, tem feio, entendeu? Tirou a foto?
todo mundo fala giz. Ótimo. Professor, então tá bom. Obrigada da oportunidade. Tá? Que é isso. Eu que Daqui a pouco a gente vai ter mais aula. agradeço a você. Eu também tenho aula agora depois do almoço, Uhum. mas eu agradeço de novo a vocês, em nome da comissão, em nome do IFES Campos de Alegre também, tá? Por estarem aqui, por dedicarem o tempo, né? O tempo de vocês a estar aqui, a compartilhar esse conhecimento de vocês com os demais alunos, servidores que estão aqui. Tá bom? Obrigado por tudo e, de novo, parabéns. Vocês estão... É um trabalho excelente, tá? Obrigado, gente. Espero poder, né, estar em Alegre, pessoalmente, conversando com vocês. Vem cá para a Rave, tá bom? Eu vou para a Rave. Vem cá, então. Tchau, Um abraço. gente. Tchau. Pessoal, eu vou aqui parar de gravar.